Hoje eu quero falar com você sobre quando a gente permite que Deus pegue o difícil do mundo e torne isso um processo de transformação na nossa vida. E antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Eu sou a Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu tô aqui falando de Deus porque eu não acredito em emagrecimento definitivo ou qualquer mudança definitiva que não seja completa, tratando o corpo, alma e espírito. E uma mulher com mais de 40 anos tem dores, crenças, traumas, ressentimentos, mágoas, que vão se tornar um impedimento do seu emagrecimento definitivo. Por quê? Porque essa é a maior dificuldade de uma mulher para emagrecer de forma definitiva. É lidar com as questões emocionais ligadas à comida. A frase clássica é: eu como por ansiedade. E ansiedade você pode transformar em várias palavras. Em medo, em raiva, em frustração, em tensão, enfim, irritabilidade, agitação, sobrecarga. Várias coisas são o significado da ansiedade para uma mulher. Então, quando ela fala eu como por ansiedade, a ansiedade é um pacote de várias emoções que podem estar acontecendo naquele dia, pode ser um empilhamento de coisas e coisas mal resolvidas de uma vida inteira. E isso tudo se manifesta nos relacionamentos que ela vive, seja com os pais, que já estão relativamente idosos, com os filhos, com o marido, no trabalho. E hoje eu quero falar especificamente com você sobre um relacionamento, e talvez eu use especificamente o exemplo de um relacionamento conjugal, porque é algo que realmente conta muito se uma mulher está se sentindo feliz ou não no casamento, se ela está bem resolvida com isso, se existem questões que fazem com que ela se sinta frustrada, infeliz, não amada, com a autoestima lá no pé, e tudo isso vai impactar na forma como ela come. E, obviamente, quando você traz Deus para qualquer dificuldade que você tem, seja no emagrecimento, na vida financeira ou no casamento, quando Deus entra, ele não resolve um problema, porque a gente também tem um padrão de comportamento, de funcionamento da mente, e tem uma máxima que diz: da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, seu padrão mental pode estar ruim e isso está impactando negativamente em várias coisas, ou você pode mudar o seu padrão mental de forma positiva e isso vai melhorar várias coisas. Então, vai melhorar no seu casamento, na forma como você se relaciona verbalmente, nas suas conversas / discussões, né? Aí depende, na forma como você come, na forma como você lida com seus filhos, enfim. E eu venho passando um longo processo com Deus e eu tenho um diário com ele e eu vou ler aqui com você, para você, um trecho do que eu escrevi aqui dia 21 de novembro de 2019. Eu comecei a escrever nesse diário em 2018 e existem vários outros áudios aqui nesse canal falando na sequência, né? Eu venho seguindo desde o início. E aqui em 21 de novembro de 2019 eu escrevi assim: Senhor, de que jeito o Senhor quer que eu ame? Do seu jeito ou do jeito do mundo? E Deus me respondeu: do meu jeito, e não do jeito que você acha que é o meu, mas eu vou te ensinar. E aí eu abri a Bíblia e na minha Bíblia tem uns quadrinhos que tem algumas explicações acerca das passagens que estão ali naquela página, e um dos quadrinhos estava falando sobre a mulher virtuosa e fala o seguinte, finaliza com esse trecho: essa mulher teme e reverencia a Deus acima de todas as coisas. Logo, tem sabedoria para equilibrar todos os seus relacionamentos e responsabilidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu falei: Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É pelo Senhor e para o Senhor que eu me relaciono com as pessoas, não é para mim. Eu vou estar onde e com quem o Senhor quiser, porque o sentido da minha vida é te servir. Renova minha mente em seu querer. Não permita que meus olhos vejam a ilusão e vivifica-me no teu caminho, mas me trata, cura minhas feridas, porque elas ainda doem muito. E isso foi dia 21, no dia 24 eu escrevi assim: Deus está me espremendo, me chacoalhando, me colocando no liquidificador, me moendo, me moldando, me refazendo. Desde que meu irmão morreu, há 8 anos, nessa época eu tinha 8 anos, Deus começou a me refazer. Foram muitas etapas e agora ele está voltando para mim, está voltando esse tratamento especificamente para mim. Deus quer tratar a mim, para que eu possa brilhar, porque o meu brilho, a minha luz estava apagada. Então veja bem, aqui tinha 8 anos que o meu irmão tinha morrido e eu escrevi: desde que meu irmão morreu, Deus começou a me refazer. Então olha como o processo de Deus é longo e contínuo. E da mesma forma, é um processo de emagrecimento definitivo. Não é uma etapa, uma coisa que tem começo, meio e fim, não é uma coisa, quando eu tô fazendo dieta, eu como assim, quando eu não tô, eu como assado. Não tem nada a ver com fazer dieta. Da mesma forma, tratar um problema com Deus não tem nada a ver com você ter um problema, você buscar a Deus, você fazer uma promessa,
sucesso, um propósito, você passar não sei quantos dias em oração, depois que o problema resolve, você larga Deus. E depois você volta, depois você larga de novo. Igual uma dieta. Por isso que eu tô falando da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. É um padrão mental. Então, ao invés de você, por exemplo, fazer dieta, você aprende a se relacionar com a comida, você faz isso por amor a você, ao seu corpo, não o corpo no sentido de estética, e sim no sentido de que é o corpo que carrega a sua vida até o último dia que você estiver aqui. Dessa mesma forma que é o amor próprio, o amor pela sua vida, que vai sustentar esse processo pro resto da vida, é o seu relacionamento com Deus. Você entra num relacionamento com Ele e constantemente, dia após dia, Ele vai te ensinando, vai te moldando, vai te mostrando coisas que você não conhecia, e essa transformação que acontece em você faz com que os seus relacionamentos sejam transformados. Aqui, quando eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu ame do seu jeito ou do jeito do mundo? Na minha cabeça, quando eu fiz aquela pergunta, só existia assim: as pessoas amam assim, se não tiver bom, sai do relacionamento, se fizer uma coisa, eu faço igual, grita, fica não sei quantos dias sem falar, se foi ele que errou, ele que vai ter que dar o braço, torcer e falar, não sou eu. Esses são alguns padrões de comportamento do mundo, e o padrão de comportamento de Deus é outro. É perdoar, é baixar a cabeça, é ouvir, tentar entender, é orar pela pessoa mesmo se estiver errada. Só que eu tinha um padrão de entendimento do que era a forma de amar de Deus. E ele me respondeu: do meu jeito e não do jeito que você acha que é o meu. E o que eu quero te dizer? A gente tem um conhecimento muito, muito, muito limitado. À medida que a gente vai se relacionando com Deus, ele vai revelando coisas a nós, porque eu leio isso daqui de 6 anos atrás, nós estamos em 2025, e eu falo assim, meu Deus, nessa época, eu até escrevi nesse dia aqui, quando eu escrevi esse texto, eu botei assim: até eu estou espantada com a minha entrega. Eu estou num outro nível de relacionamento com Deus. Só que hoje, 6 anos depois, eu falo assim: hoje eu estou num outro nível de relacionamento com Deus. Ou seja, é algo contínuo, não tem como parar. É um processo de transformação dia após dia. Então, não tenha medo de entrar nos processos de Deus, muito pelo contrário, tenha medo de ficar de fora. Quando você vê a vida dessas pessoas, a pessoa, hoje é Páscoa, hoje é sábado da Semana Santa. Eu acabei de ver algumas pessoas no Instagram e tal, uma pessoa numa festa, tipo um show, um pagode, não entendi bem o que é aquilo, dançando, rebolando, pulando, bebendo, escreveu Feliz Páscoa. Eu não vou escrever nada ali, obviamente, apesar de ser uma pessoa que eu conheço, mas na minha cabeça me passa a pergunta: você sabe o que é Páscoa? A pessoa parece que não tem nem noção do que é Páscoa, porque ela podia estar ali fazendo o que ela quisesse, mas ela relacionou Páscoa, feriado, viajando, aproveitando, que legal, vamos aproveitar que é Páscoa e eu posso estar aqui, porque se não fosse Páscoa, talvez eu estivesse na minha casa num dia qualquer. A pessoa não sabe nem o que é Páscoa, o significado do sacrifício de Jesus que muda absolutamente tudo na nossa vida. Se não fosse a Páscoa, ela não tava nem sei o que, não sei nem dizer o que ela não tava, quanto mais naquele lugar. Então, existe um padrão do mundo de ficar totalmente alheio, cego ao que é de Deus. Mas se você tá aqui me ouvindo, você quer fazer as coisas do jeito de Deus. Só que pra gente saber exatamente o que Deus quer de nós, a gente precisa estar conectada com Ele, porque Deus tem um relacionamento único com cada um de nós. À medida que você conhece a Deus através da Bíblia, porque é a palavra dele, você não lê a Bíblia como se você estivesse lendo uma frase escrita num caminhão que passou por você. É a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada e à medida que você lê, o Espírito Santo vai revelando coisas a você. Você lê uma coisa e ele puxa um negócio do além, literalmente, né? Porque é algo espiritual, e traz aquilo ao seu coração. E aquilo se torna algo real para ser aplicado no seu dia a dia. Então aqui nesse momento onde eu estava vivendo essa questão dentro do meu relacionamento, e eu trouxe Deus para me ensinar e para me direcionar naquele momento, eu precisei abrir mão de todo o controle, de tudo que eu achava que era para ser feito, e precisei deixar Deus direcionar. Então eu quero encerrar falando sobre essa entrega, sobre essa confiança, sobre esse prazer de estar vivendo o processo, porque você tem a opção de estar vivendo os processos de Deus ou estar fora dos processos, vivendo alheia, como eu dei o exemplo dessa pessoa, que o objetivo aqui não é fazer uma crítica a uma pessoa, é dar um exemplo
exemplo, porque são muitas pessoas. E nós que buscamos a Deus fazemos parte de um povo separado, santificado. A gente precisa ter um comportamento coerente com esse povo separado, e esse povo separado é o que passa pelo processo. É o que é moído, chacoalhado, colocado no liquidificador, espremido, porque é como se fosse uma terra sendo remexida para novas sementes serem plantadas e novos frutos serem gerados. E isso é muito profundo, é infinitamente maior do que uma preocupação com o que você come ou o que você deixa de comer. Então, quando eu venho aqui falar sobre isso com você, porque eu entendo que a questão é infinitamente maior do que você ficar na borda pensando no resultado. Você pode ir um pouco mais profundo e pensar no seu comportamento, mas eu quero que você vá mais profundo ainda e recupere a sua identidade original, a sua essência, porque quando você recupera a sua essência em Deus, você pode emagrecer definitivamente, resolver seu problema no casamento definitivamente, ser uma mãe diferente, ter um relacionamento diferente com seus filhos, ser uma profissional diferente, ser uma cidadã diferente. Tudo em você vai ser diferente quando você mudar a sua identidade construída ao longo da vida, a partir das nossas experiências, emoções, dores, situações, e quebrar tudo isso e começar a viver a partir da sua essência original como Deus te fez. Então, esse é meu recado pra você hoje. Deixa Deus te espremer, porque dói, mas o que sai daí é bom demais. É uma vida transformada que gera impacto em tudo e em todos ao seu redor. É isso, um beijo.